Olá, tudo bom com vocês? Aqui é o Marcelo e estamos de volta em mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o tempo e o pastoreio, a vida pastoral e a administração de tempo, como nós lidamos com isto. Nós vivemos dias cada vez mais corridos, o nosso tempo cronológico, o nosso cronos, ele de fato nos devora se nós não tivermos cuidado com como administrar o nosso tempo, e por isso é tão necessário que possamos ter sabedoria da parte de Deus para lidar, uma vez que você não tem apenas a vida pastoral, mas você tem uma família, você tem o dia a dia. Alguns que, por exemplo, não têm o privilégio de servir em tempo integral, esses ainda têm um outro trabalho para lidar, e grande maioria, especialmente nas grandes cidades, tem sido cada vez mais desafiador, dependendo do tipo de trabalho que o pastor exerça, o tempo e a vida pastoral. Uma primeira coisa que eu tiro como reflexão para a minha vida e que eu aconselho, caso você ainda ache que sua vida está meio que atropelada diante de tantos trabalhos, tantas necessidades para se fazer. Eu aprendi isso com um pastor chamado Almir Salles. Ele já veio a falecer, e esse pastor certa vez falou para uma equipe que ele estava treinando, falou da seguinte maneira: a agenda do líder começa pela folga. A agenda de um líder começa pela folga. Eu sei que na cultura de ativismo que nós vivemos, nós queremos sempre apresentar, performar, reconhecer que fazemos bem ou fazer bem para a nossa própria igreja ou coisas assim. E nós até passamos a andar e esquecer da importância do descanso. É tão importante o descanso que o próprio Senhor já nos orientou na criação, que no sétimo dia ele descansou. Aqui nós vemos a Deus nos dando um exemplo, o exemplo do descanso. Quando nós descansamos, nós podemos trabalhar melhor. Nós não somos uma máquina. E é importante lembrar isso, porque nós podemos ir sabendo administrar o nosso tempo, administrar a nossa energia, a nossa força, assim nós podemos trabalhar ainda melhor. Então não ache que descansar é você parar de trabalhar. Descansar é o começo de um bom trabalho. A agenda de um líder começa pela folga. E eu te pergunto, você tem conseguido descansar? Coloca aí nos comentários, eu estou curioso para ouvir a sua resposta. Eu desconfio que seja não, mas quantas vezes nós passamos a priorizar tantas coisas, mas não priorizamos a nossa saúde, o nosso bem-estar? Além do descanso, também uma outra coisa que se faz necessário para a nossa vida e administrar o nosso tempo é ter as condições de ter um tempo devocional, o seu tempo com Deus, o seu tempo de ouvir a voz de Deus, é ouvir o Senhor. Vida devocional, nós não podemos nos limitar na vida pastoral a sentar no escritório ou onde nós estivermos para estudar apenas para trazer um sermão. A verdade é que a vida devocional ela tem que ser mais do que isso, e para isso era necessário tempo. Como fazemos isso? Descansando um pouco mais, tendo menos compromissos, ou seja, sendo mais essencialistas, dizendo não para muitas coisas, para conseguir ter esse seu tempo devocional. Eu li um livro recente sobre a arte de pastorear, é o tema do livro, e nesse livro o autor falava assim: eu sou pago para ler a Bíblia, estudar
Eu sou pago para ler, orar e fazer amigos. Ele usou essa expressão. Então, eu sei que nós não temos apenas isso para se fazer. Existem outras responsabilidades e algumas responsabilidades administrativas que exigem de nós muitas coisas. Mas prefira caminhar nesse tripé: orar, ler a Bíblia e fazer amigos. E claro que as outras coisas também faremos, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça tem a ver com isso: orar, ler a Bíblia e fazer amigos. Então, sua vida devocional e o seu crescimento ministerial depende da sua vida devocional. Fale com Deus, ore ao Senhor, procure ao Senhor. Uma outra coisa também que eu considero interessante na vida pastoral sobre o tempo é: o tempo com a sua família é valioso. Porque a sua esposa não casou com um pastor, ela casou com você, com seu marido, com o marido dela. A sua esposa não casou com o título, casou com você. E os seus filhos também, eles podem ter você como pastor, mas são seus filhos. E ter uma família, cuidar da família é algo tão necessário. Se você tem ignorado isso por amor à obra, eu quero te perguntar que tipo de obra você está fazendo. É triste. Eu sei que nem tudo depende de nós. Alguns da nossa família se perdem não por nossa conta, por desobediência, por qualquer outra coisa. Mas lembre-se que no que depender de você e eu, que nós possamos cuidar da família. Isso é administrar tempo. Então, ter o seu tempo para brincar com o seu filho é tão santo quanto ter o tempo de preparar o sermão. Ter o seu tempo de poder andar com a sua esposa, de fazer uma caminhada com ela, é tão sagrado quanto o tempo que você tem para estar lá no tempo de louvor na igreja. Perceba isso. E isso vai te dar um crescimento na fé tão grande. Não quer dizer que você irá ignorar a igreja, mas quer dizer que você vai ser igreja em qualquer lugar por onde você passa. A sua família é a sua nação, por isso cuide bem dela. E também desenvolva mesmo o seu tempo com a igreja, faça ele com excelência, procure mesmo servir de todo o coração, com toda a alegria, porque Deus te deu isso para que você possa viver bem, para que você possa servir bem a igreja, a noiva de Cristo. Então a responsabilidade é grande mesmo. Administrar o seu tempo é necessário, se faz necessário. E tenha tempo, e esse aqui é uma das coisas mais difíceis para pastores em especial. Tenha tempo, faça amigos. E ainda que você, e eu sei que em muitos momentos a gente sequer encontra uma liberdade para compartilhar as nossas faltas, as nossas dificuldades ou o nosso cansaço até mesmo. Mas desenvolva amizades, procure ajuda da parte de Deus, procure amigos. E ainda que você não consiga ser amigo de todos ou de muitos, e eu nem te aconselho que seja assim, mas seja amigável com todos e dê mais uma chance. Dê mais uma chance para fazer amigos das pessoas, com as pessoas. E lembre-se que você tem um amigo muito maior que é Jesus, e ele já não te chama mais de servo, mas te chama de amigo. Por isso que você pode descansar. Por isso que você pode estar com a família. Por isso que estar com a igreja deixa de ser um peso, mas passa a ser uma alegria, uma satisfação. Poder caminhar com a igreja, servir a igreja. Você é convidado para essa vida. No pastoreio, procure administrar seu tempo desta forma. Eu também estou nessa caminhada. Não estou gravando esse vídeo para tentar
provar alguma perfeição. Pelo contrário, estou aqui para a gente andar junto e poder te dizer que você não está só. Primeiro, porque o próprio Jesus vai dizer: venha a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Vá até Jesus e desenvolva a sua vida pastoral, administrando bem o tempo. Não deixe que a vida te atropele, que as obrigações do trabalho pastoral te atropelem, mas pelo contrário, levante-se, ande, sirva ao Senhor e vá orar, ler a Bíblia e fazer amigos. Que Deus te abençoe. Caiu o fone aqui e um grande abraço, até mais.